Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Fastlane, Nerd WandaVision. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. Explicando a Raiz Nutella de hoje. Fastlane foi a primeira obra audiovisual que o ator Randall Park fez em sua carreira. E WandaVision é a mais recente. Randall Park é ninguém menos do que o Jimmy Woo do universo cinematográfico da Marvel. E essa introdução é uma forma de dizermos que vamos analisar o episódio 6 de WandaVision. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Eu estou ansioso por discutir sobre esse episódio. Vamos começar do começo. Você já assistiu um seriado que passava na Record chamado Malcolm? Cara, o nome não é estranho, mas eu nunca assisti. Porque é o seguinte, Nariz, assim que terminou o WandaVision, eu mandei uma mensagem pro grupo dos meus amigos aqui e falei, caramba, esse episódio de WandaVision tava muito parecido com Malcolm. Não deu 20 minutos, apareceu matéria de tudo quanto é canto. Malcolm in the Middle inspirou o episódio 6 de WandaVision. Caralho, não foi só uma nostalgia da minha cabeça. De fato, Malcolm inspirou. Aí eu fui até pesquisar, Nariz, a abertura de WandaVision desse episódio é a mesma abertura de Malcolm. Assim, é a mesma. Isso eu já devo perceber que eles estão se inspirando profundamente nas aberturas de vários seriados pra fazer, é como se tivesse, é a mesma abertura, só que com personagens diferentes e talvez a trilha diferente, mas que lembre também a trilha original. Sim, e tem um lance de Malcolm que é interessante, é que assim, a série quebra a quarta parede. O protagonista é uma criança que conversa com a câmera. E os gêmeos estão constantemente conversando com a câmera. Sim, isso eu percebi. E Malcolm in the Middle é o nome do seriado no nome original, é uma família, né? E vale constar uma curiosidade, foi a série que apresentou ao mundo ninguém menos que Bryan Cranston, que é o nosso Walter White, anos antes dele ser o Walter White. Olha aí. Agora, tirando as referências de lado, eu quero especificamente comentar do nosso querido Mercúrio, né? Pietro Maximoff. Que, olha, eu tô confuso. Eu não sei o que esse homem é. Exatamente isso que eu queria abordar neste episódio. Porque ele, ao mesmo tempo, parece ser o Pietro. Porém, parece ser o Pietro do filme da Era de Ultron. Pelo diálogo que ele falava ali. Ele fala coisas do Pietro da Era de Ultron, não Pietro dos X-Men. Mas, em um diálogo específico, né, que ele tá querendo saber os poderes da Wanda, e ele fala assim, olha, eu não sou seu marido, eu não sou não sei o quê. Ele fala assim, eu sou uma pessoa que tá aqui do seu lado, não sei, mas ele não fala que é o irmão dela. É verdade. Então, vamos lá. Em termos de personalidade, a forma que ele age com as crianças, com a Wanda, assim, é a personalidade do Pietro da Fox. Aliás, ele nem se chama na Fox, ele nem se chama Pietro, ele se chama Peter. Sim. Entendeu? É a mesma personalidade, porque ele é zoeiro. O Mercúrio da Fox, dos X-Men, ele é um cara extremamente zoeiro. Sim. E nesse episódio, ele mostrou toda essa vibe zoeira que ele tinha no filme dos X-Men. Então, assim, em termos de personalidade, eu acho que tá muito parecido com o trabalho que ele fez em X-Men. E ele é o tio legal, sabe? O tio divertido, o tio engraçado. É o tio que, por mais que seja um adulto, ele ainda é uma eterna criança. Ou até acho que foi o Billy que falou. Ele falou que o pai, o Visão, não gosta do Mercúrio, do Pietro, porque ele é um man-child, né? Um adulto criança. E ele demonstrou isso no episódio inteiro. Ele é realmente o tio descolado. Mas o que eu acho que aconteceu? Ele fala realmente tendo as memórias, como se ele tivesse as memórias do Pietro do MCU. Ele tem um diálogo que ele tem com a Wanda, que ele até fala, olha, eu só me recordo de ter sido alvejado, né, de terem atirado em mim
e de repente eu acordei aqui. Sim, e detalhe, tem aquela cena que nem a do Visão, que ela olha pra ele e ele tá parecendo um morto-vivo com os tiros. Exato. Ah, mas aí eu acho que é mais coisa da cabeça da dela. memória da Wanda, sabe? Ela tá lembrando e acaba imaginando a pessoa daquele jeito do que o visual de verdade do personagem. Porque assim, por que gerou dúvida quando ela olhou pro Visão? Como ele é um sintozoide, e um sintozoide não desintegra, né? Ele é um robô, ele não desintegra, daria pra ele estar andando com aquele visual mesmo pra lá e pra cá. Sim. Mas o Mercúrio não. É, o Mercúrio, ele morreu na Era de Ultron. Era pra ele ser um zumbi, era pra ele ser um esqueleto. Um esqueletinho. Exato. E, tipo, e as marcas de bala que apareceram no peito dele, nessa pequena visão que a Wanda teve, estavam com sangue. Ou seja, foi só uma visão momentânea. Não é que o Mercúrio tá com aquele visual de fato. Sim. E dá pra ver que ainda assim, e vale constar que todo o início de episódio tem um previously, né? Tipo, um anteriormente em WandaVision. E nesse anteriormente, eles mostram a cena do Mercúrio, do Aaron Taylor Johnson, sendo alvejado. E é o Aaron Taylor Johnson. Aham. Eles não fizeram, tipo assim, de novo, se fosse um recast dentro do MCU, ou eles não mostrariam essa cena, ou eles recriariam essa cena com o Evan Peters. E não foi o caso. Entendeu? É o Aaron. E a própria Wanda reconhece que ele tá diferente. A Wanda, ela tá o episódio inteiro testando o Mercúrio pra ver se é o irmão dela de verdade. Sim. Só que, mas repara uma coisa também, Nariz. Ele foi muito esperto, porque quando ela faz umas perguntas do passado, mas bem do passado mesmo, ele fala, você tá me testando, né? Você acha que eu não saquei que você tá me testando? Você tá desconfiada de mim. Só que ele não responde a pergunta. Não, tem muita coisa que fica em aberto com essas conversas que ele tem com ela. Por quê? Ele tem coisas que não responde, ele é uma pessoa que está onisciente de tudo que está acontecendo no lugar. Por que que ele que chegou depois sabe de tudo que ela fez? Ele questiona ela, né? Falando assim, meu, como que você fez isso? Como que você conseguiu fazer tudo isso? Não sei o que, sabe? Tipo, então assim, ele tá ciente dos poderes dela, do que ela é capaz de fazer e do que ela está fazendo. E, teoricamente, ela não tá indagando o porquê dele saber de tudo isso e como ele chegou lá. E tem também uma coisa que é levantada nesse episódio, é que teve um alarme, né, que soou lá do lado de fora, como se alguém tivesse entrado no domo. E quando ele entra no domo, mostra que é ele quando tá chegando na casa da Wanda naquele episódio anterior. Então fica aquela dúvida. Ele veio de fora também, como que isso aconteceu, sabe? Tipo, tem muita coisa envolvida aí com o Mercúrio que tá sem responder nada, absolutamente nada. É um mistério, é o maior mistério nesse momento no WandaVision, é o Mercúrio. Eu percebi isso no episódio anterior. Quando ele entra pra visitar a Wanda, quando ele toca a campainha, a sede da espada, né, da Sword, soa um alarme, como se alguém tivesse invadido o local. Ou seja, deixa entender que ele veio de fora. Sim. Continuando um pouco no Mercúrio, Nariz, repara uma coisa que ele não julga a Wanda em nenhum momento por ela estar fazendo o que ela fez. Sim. Muito pelo contrário. Ele até diz que você evoluiu muito, irmã. Você evoluiu de causar pesadelo na mente das pessoas pra mover alguns objetos com a sua mente, pra agora tá criando todo um universo e etc. Tipo, ele diz, eu tô orgulhoso de você. Sim. Vamos lá. Muita gente ainda acredita que ele é o Mephisto. E esse episódio tem alguns indícios que talvez ele seja o Mephisto mesmo. Vamos lá, tem alguns pequenos diálogos que, por exemplo, o Billy e o Tommy, eles estão se perguntando em determinados momentos quem é o Mercúrio. Eles perguntam, de onde ele veio? Ele é um vampiro? Ele é um monstro? Ele vai sugar? Ele vai nos sugar, sabe? Tipo, tentando entender, né, como que este homem que supostamente estava morto voltou. E tem um momento no Halloween que o Mercúrio diz assim, tá o Billy e o Tommy, eles são crianças, né, eles estão super empolgadas, querendo conhecer o ambiente, brincar lá no Halloween, né, gostosuras e travessuras. Aí ele fala, liberem o inferno, filhotes do demônio. Sim, sim. E sem contar também que tem aquela cena totalmente sem noção que ele dá um susto na Wanda, né? Exatamente. Eu ainda acho que não é,
tá? Eu ainda acho que não é, mas esse episódio deu mais indícios de que talvez, né, seja tudo obra do capeta mesmo. Sim, mas tem uma coisa também que é um segundo mistério que a gente sempre estava vindo discutindo sobre isso e tal, que o enredo da parte do Visão do episódio é que ele tá querendo descobrir o que tá acontecendo fora desse ambiente, né, em que a Wanda não tá deixando ninguém sair. E ele começa a explorar os limites da cidade e ele encontra a Agnes dentro de um carro meio parada. Só que só pra contextualizar, antes todas as pessoas que ele passavam era como se a pessoa tivesse num tilt, né, travada. Eu vou explicar com outras palavras. É como se quem estivesse próximo da Wanda conseguisse viver a vida de sitcom que a Wanda bolou pra eles. Sabe? Como se fosse o elenco principal e eles estivessem conseguindo viver. Porém, quem tá afastado do centro da Wanda, é como se a Wanda, ela emanasse um poder. Mas quem tá mais profundo de Westview, mais próximo da fronteira, o poder dela não chegasse com tanta força. E eles não conseguem viver. Eles viram tipo NPC de jogo de videogame. Isso. Sabe, eles parecem personagens não controláveis de jogo de videogame. Eles têm ações repetidas, ou eles não têm ação nenhuma, eles estão parados, congelados no tempo, porque eles não são parte do elenco principal, por assim dizer. E é aí que o Nariz estava dizendo, né? E ele encontra a Agnes justamente próximo dessa região distante da Wanda, também tilt. Também tilt, só que um tilt mais fraco. Por quê? Que ela consegue dialogar mesmo alienada, né? Ela consegue ter pequenos diálogos assim, como se tivesse avoada, sabe? A pessoa tá olhando para um ponto fixo, brisando e respondendo qualquer coisa. Exatamente. Mas assim, esse episódio, ele meio que acalmou minhas teorias em relação a Agnes. Eu não sei se foi de propósito que a Marvel quis, porque assim, ela claramente também tá sendo controlada pela Wanda, ou seja lá por quem for. Ela claramente tá com a vida de sitcom dela também. E quando o Visão usa o poderzinho dele, de que ele coloca o dedo na cabeça da Agnes, ela também fica meio desesperada. Sim. Tipo, ou seja, ela tá deixando claro que ela também é uma vítima. Então, vai que a Agnes é só a Agnes mesmo, não é a Agatha Harkness. Ou pode ser a Agatha Harkness, só que ela também tá sendo controlada. Sim, pode ser isso também. Aliás, porque é sacanagem. Eu juro pra você, se ela não for nada, eu vou ficar muito puto. Porque é muito mistério em torno dessa personagem e ela ainda se veste de bruxa no Halloween. De bruxa. E sendo que é um Halloween em que todos usam suas roupas clássicas. Exato. O Pietro tá com a roupa dele dos quadrinhos. Os gêmeos estão com a roupa dele dos quadrinhos. A Wanda, o Visão, entendeu? E continuando no Visão, o Visão, ele consegue sair de Westview. Ele consegue ultrapassar o hexágono que a Wanda criou ao redor de Westview. E ele começa a se desmontar. Ele começa a se desfazer. Então, aí eu fiquei na dúvida entre duas coisas. Uma, será que a partir do momento que ele sai do território da Wanda, acontece que ele começa a voltar naquele estado que ele estava antes, né? Que estava despedaçado, tudo separado, né? Tudo. Ou o poder da Wanda estava segurando ele, despedaçando ele, como se estivesse querendo puxar ele pra dentro. Eu fiquei nessa dúvida. Não é a Wanda que tava querendo puxar ele pra dentro. Definitivamente não é. Tanto que a Wanda só descobre que o Visão saiu de Westview porque o Billy, ele tava lendo a mente do pai. Não, isso eu sei. O que eu fiquei na dúvida é porque ele se desprendeu do braço dele, por exemplo, um teco, e foi pra dentro. Não sei se você viu que ele foi puxado. Não, né? eu percebi. O que eu acho? Que ele só pode continuar existindo dentro de Westview, dentro do hexágono, que é algo que a Wanda já tinha deixado a entender, acho que no episódio 4, que ela fala, a gente não pode sair daqui. Sim. Tipo, a única forma da gente ser feliz é aqui dentro. Então talvez a existência de Visão só seja possível lá dentro. Ela não arranjou uma outra forma de fazer isso, de mantê-lo vivo, né? Agora falando um pouco do lado de fora do hexágono, né, que a Wanda criou, do lado de fora do Hex. Sim. Vamos falar um pouco da espada. Eu tava vendo umas análises aqui e a Wanda, quando ela roubou o corpo do Visão,
ele estava dentro de uma sede da espada. Sim. Na minha cabeça era um necrotério aleatório, mas não, era uma sede da espada. Não, era da espada. E a Darcy, ela consegue rastrear o Visão, não a Wanda. Ou seja, eles já estavam previamente rastreando o Visão há muito tempo. Sim, aí só mostra aquele interesse doentio do cara de tipo, mata a Wanda porque o que eu preciso é o Visão. É isso que é o objetivo do cara. Ele não tá afim de saber o que vai acontecer, ele quer o Sintozoide. Exato. E ele mesmo disse pra Mônica Rambeau que a espada mudou um pouco nesses últimos 5 anos. Que a espada começou a trabalhar com armas sencientes, nanorobôs. Ou seja, a espada estava produzindo armas. E se o Visão fosse o plano da espada? E se eles estivessem tentando criar um sintozoide deles através do corpo do Visão? Pode ser. Tem muita gente teorizando que talvez o Ultron renasça através dessas experiências da espada. Tem uma outra observação também que eu tinha visto isso na série, daí eu fui atrás pra ver se tinha a ver. E eu acho que tinha. Quando a Darcy, ela consegue entrar, né, quebrar as barreiras, né, do cara da espada lá, ela começa a ver que eles estão atrás do Visão, não sei o que, tal, começa a achar uns documentos. Em uma das pastas tem um logo amarelo, que é um logo hexagonal. E eu falei, será que isso aqui é o logo da AIM? Daí eu fui procurar, né? E era bem parecido. Não vou dizer que era igual, né? Tem gente teorizando. Mas assim, eu acho que se for, por exemplo, a EMA, que em português é EMA, Ideias Mecânicas Avançadas, infiltrada na espada de alguma forma, é muito querer repetir o arco da Hydra sendo infiltrada na SHIELD. Sim, mas é uma coisa que pode sim ser trabalhada, né? Até porque eles vão fazer uma série animada do MODOK, né? Mas a série animada é algo separado, né? Sim. Enfim, é algo que a EMA já existe no MCU. No Homem de Ferro 3, o Aldrich Killian, ele é o líder da EMA. Então não seria uma nova agência que tá nascendo do zero e etc. Só que como deu merda no Homem de Ferro 3, né, e o líder da EMA morreu, talvez eles estejam tentando trazer a EMA de volta através da espada. Não sei. E eu quero falar um pouco da Mônica Rambeau. Vamos lá. Eles foram claríssimos que o sangue, que o DNA dela foi modificado. Já entregaram o ouro. Eles falaram com todas as letras que isso aconteceu. Sim. Que ela tá sofrendo mudanças internas após ela ter sido expulsa do hexágono, do Rex de Westview. Sim. Eu já prevejo, eu acho que no final da temporada ela vai estar poderosa e vai enfrentar a Wanda. Que da hora. Ela vai estar com, teoricamente assim, poderes parecidos que lembram da Capitã Marvel. Isso, exato. Algo similar à Capitã Marvel. E ela vai assumir o nome da mãe, né? Porque o nome da mãe de piloto é Photon. Eu tenho certeza que ela vai assumir esse nome. E ainda continuando um pouco na Mônica Rambeau, ela já tá há uns 3 episódios falando que ela tem um contato que ela precisa encontrar, que esse contato vai ajudá-los de alguma forma a resolver o problema de Westview. E nesse episódio termina ela indo encontrar esse contato no qual no qual ele disse que estava próximo. Tá todo mundo achando que é ou o Reed Richards ou a Sue Storm, ou os dois. Caraca, será? Antes deles serem tipo Senhor Fantástico e Mulher Invisível, mas como Reed Richards e Sue Storm de fato. Porque ela falou que eles são engenheiros aeroespaciais e etc. Tem muita gente acreditando que pode ter uma aparição surpresa de um dos 2 membros do quarteto. Ou alguém muito inteligente. Eu não acho que é o Hulk, por exemplo, né? Falando de alguém inteligente, porque ia ser desviar muito o foco colocar um Hulk ali. Ainda mais porque ele não é Bruce Banner, ele tá no formato de Hulk de verdade. Sim. E também não seria a Shuri, né? Porque não faria muito sentido. Tem gente que acredita que pode sim ser a Shuri, mas considerando que ela e a Mônica Rambeau sumiram no estalo, elas teriam que se conhecer antes do estalo. E tipo, a Shuri, ela sempre foi meio isolada em Wakanda. Entendeu? Eu não enxergo sendo a Shuri. Mas faz sentido ser o Reed ou a Sue Storm. Porque assim, na legenda em português, eu acho que na dublagem também, ela diz que vai encontrar uma mulher, uma engenheira. Só que em inglês, além da palavra não ter sexo, né? Ela fala my guy, que é algo pro sexo masculino.
E as legendas e dublagens de outros países, alguns estão no feminino e outros estão no masculino. Vixe, é como se não mostrasse, né, quem que é, porque eles não sabem. Ou seja, aqui no Brasil foi traduzido como feminino, mas pode não ser uma mulher, pode ser um homem. Então pode ser o Reed Richards, mas pode ser a Susan Storm, pode ser os dois, pode não ser nenhum dos dois, mas eu acho que esse engenheiro espacial aí vai ter sua importância. E pra finalizar de vez aqui, Nariz, eu quero comentar do comercial. Na verdade, isso que a gente também não comentou do anterior, né? Mas o anterior era mais na cara. O anterior, eu não lembro qual era o produto que eles estavam vendendo, só sei que a marca do produto era Lagos. Lagos é o nome da cidade do Capitão América Guerra Civil que a Wanda causou a explosão que matou um monte de gente. Entendi. Então, tipo, foi... Se você lembra o nome da cidade do Capitão América Guerra Civil, você já entendeu qual foi o trauma que eles estavam se referenciando. Sim. Tipo, a Wanda foi a responsável indiretamente pelo acordo de Sokovia. Né? Nesse é um pouco mais ambíguo. É uma criança em uma ilha deserta que está passando fome. Aí aparece um tubarão oferecendo uma comida para essa criança e o nome da comida é Sua Magia. Your Magic. Eu não sei como é que foi traduzido no dublado, mas é Your Magic, que é algo como Sua Magia. Então é um tubarão que vem do nada e oferece magia a essa criança. E a criança, ela não consegue abrir esta comida, né? Imagina como se fosse um iogurte, sabe? Sim. Ela não consegue tirar o papelzinho do iogurte e acaba morrendo de fome. Primeiro trauma que vem na minha mente é a fome em si. Meio querendo dizer que a Wanda passou fome na infância. Mas isso de aparecer um tubarão oferecendo magia, né? Your Magic, tá aqui a sua magia, toma. É como se estivesse dizendo que alguém de fora aumentou os poderes da Wanda. Verdade, faz sentido. Isso acontece nos quadrinhos. Os poderes mágicos da Wanda, ela tem os poderes de mutante, que é elementes, que é de fazer as coisas flutuarem, mas tem um poder extra que não é da mutação dela, que é o poder da magia, que ela ganhou de fora. E não é muita característica de alguém oferecendo um pacto do tipo, ó, essa é a consequência. Você tá preso nessa ilha, você precisa de comida, tá aqui o que você precisa. Só que o menininho não consegue usar e morre. Será que também não é uma forma de dizer que essa magia extra que a Wanda recebeu já é um trauma na vida dela? Sim, porque ela tá tendo que reviver pessoas mortas pra poder ser feliz, né? Então, é um trauma. Exato, ou seja, é bem ambíguo, mas deixa no ar que alguém aumentou os poderes dela. Sim. Entendeu? E, finalizando de vez, o episódio termina com a Wanda expandindo o Rex, né? Porque o Visão, ele estava tentando sair do Rex, ele começa a se despedaçar, aí o Billy, ele começa a ler a mente do pai, por sinal, o Billy e o Tommy tem os poderes despertados nesse episódio. Sim. O Tommy, ele é super veloz, igual o Mercúrio, e o Billy, ele é tipo um feiticeirinho, igual a Wanda. E detalhe que o poder dele é azul, eu achei legal esse detalhe, igual nos quadrinhos. Ele emana uma luz azul das mãos. E ele que avisa a Wanda, olha, o papai tá tentando sair daqui, ele tá morrendo. E ela expande o hexágono, o Rex, pra uma área muito grande. E a gente vê a realidade sendo alterada conforme o Rex é expandido. Sim. Então, por exemplo, uma van de polícia vira uma van de cachorro quente, por exemplo. Os policiais da espada viram palhaços. Porque todo aquele complexo que eles tinham feito virou circo, né? Exato, exatamente. Pra se adequar à realidade que a Wanda construiu naquele momento. E uma coisa que não mostrou, mas a Darcy entrou no Rex. Entrou. Tava presa num carro, né? E uma curiosidade que eu vi num vídeo agora, Nariz. A Darcy, ela não foi junto com a Mônica Rambeau porque ela tava pesquisando o Visão, né? Ela falou, não, eu vou ficar aqui porque... tava rastreando o Visão. Porque eu percebi que eles colocaram um rastreador no Visão, vou ver até onde ele vai, e ela ficou. O nome da coisa que ela invadiu, que tinha todos os dados que permitiu ela ir atrás do Visão, né, a rastrear o Visão, é catarata. A catarata é uma doença que dá onde? Nos olhos. E a pessoa perde o quê quando ela está com catarata? A visão. Entendeu? Sim. Então já dá mais um indício de que a espada tá de olho nesse Visão aí, ó. Faz tempo. E uma coisa que ela fez antes de sair lá fora e ser pega e tal, pelo menos eu entendi isso, ela conseguiu mandar os dados que ela tinha conseguido criptografar para os dois que estavam indo encontrar com outra pessoa. Exatamente. Esse contato aí, Nariz, é misterioso. Eu tô muito curioso para entender qual a importância dele.
ansiosíssimo para o episódio 7. Muito bem. Bom, depois de tudo isso, a gente traz as manchetes do dia. John Carpenter, criador da franquia Halloween, admite que a continuação do reboot de Halloween, que estreou em 2018, batizado de Halloween Kills, o terror continua, pode acabar chegando diretamente no streaming. O estúdio adiou em um ano o lançamento do filme para que os cinemas pudessem reabrir normalmente, mas parece que a Blumhouse não acredita que vai dar tempo de todos os cinemas reabrirem até outubro. Mas em nenhum momento o diretor, agora produtor, afirmou com toda certeza de que o filme estrearia em streaming, apenas que é uma possibilidade bem grande. O conceituado diretor Spike Lee aceitaria dirigir um filme da Marvel e diz que a DC Comics é cafona. Segunda temporada do anime, que é um mega hit atualmente, Demon Slayer, é anunciada. Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge protagonizarão nova versão de Sr. e Sra. Smith para a Amazon Prime Video. Será uma série que estreará em 2022. Zack Snyder afirma que o filme Army of the Dead foi uma de suas melhores experiências cinematográficas. E lembrando que Army of the Dead é uma produção exclusiva da Netflix. E continuando falando de Zack Snyder, para quem não viu, o último trailer da Liga da Justiça de Zack Snyder saiu ontem, domingo. Então corre lá pra ver porque ele tá bem legal. Live action da clássica animação baseada em Robin Hood, onde os personagens são todos animais, chegará ao Disney Plus em 2023. O ator Troy Baker, conhecido por dar a voz e os movimentos ao personagem Joel no game The Last of Us, aprova a escolha de Pedro Pascal para ser o Joel na série live action produzida pela HBO. Série live action protagonizada por Mulher Maravilha brasileira é cancelada antes mesmo de começar. Depois das manchetes, a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você que sempre faz o download, tanto pelo aplicativo Orelo, que ajuda todos os criadores de conteúdo, quanto você que ouve através do YouTube. Temos também o Nerd Raiz Nerd Nutella no YouTube. É só você procurar por Nerd Raiz Nerd Nutella e clicar em Channel, que é canal. Vai ser o primeiro canal que vai aparecer, tá certo? E também em todas as outras plataformas aí de podcasts, como Spotify, TuneIn e etc. Muito obrigado a todos os downloads, tá bom? E também quero falar pra você, siga a gente no Instagram, @NerdRaizNerdNutella, tem a publicação de todos os episódios, tem também interações nos stories, né, e nos destaques, então vai lá, segue a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E claro, se você quiser mandar dicas, sugestões ou comentários, pode mandar no @NerdRaizNerdNutella ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e Fabio Nariz no Twitter. Muito obrigado mais uma vez pelo download e lembre-se, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.